Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a nossa aula está na página 142 do nosso livro de matemática, tá? Abram aí para que vocês possam acompanhar a explicação, tá bom? Nós vamos continuar com equações de primeiro grau com incógnita, mas estamos avançando. Hoje, no capítulo 2, página 142, nós vamos ver a equação fracionária com incógnita. Quando a gente vê esse nome fracionária, a gente lembra de quê, pessoal? De fração, não é isso? Então, aqui vai ter fração, tá certo? Nessa equação fracionária, nós vamos ver fração. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ele dá aqui um problema. Ele diz o seguinte, um ônibus, desenvolvendo certa velocidade, percorreu os 240 quilômetros, que é o total, que é a distância total percorrida, que separa a cidade de Campo Grande e Bonito. Ou seja, de Campo Grande para chegar em Bonito, ele precisou percorrer 240 quilômetros, tá? A distância entre Campo Grande e Bonito é de 240 quilômetros. E ele diz que ele percorreu essa distância em X horas. Ele não tem a hora. Então, logo a gente vê que X horas aqui vai ser a nossa incógnita, né? X horas. Eu não sei a quantidade de horas que ele gastou para percorrer 240 quilômetros. Aí ele continua dizendo o seguinte, se tivesse aumentado em 20 quilômetros por hora, a sua velocidade média teria demorado 1 hora a menos. Ou seja, se ele gastou, um exemplo, 5 horas, ele teria gasto 4 horas, se ele tivesse aumentado a sua velocidade em 20 km por hora. Por isso que ele colocou aqui, ó, x menos 1 horas, porque é a quantidade de horas menos 1 hora, ou seja, 1 hora a menos, para percorrer a mesma distância, se tivesse aumentado a velocidade. Qual foi a quantidade X de horas que o ônibus gastou para percorrer essa distância de 240 quilômetros? Aqui ele colocou, né, a imagem de Campo Grande e de Bonito, que foi a distância percorrida por este ônibus. Então, considerando que a velocidade média, que é a distância percorrida sobre o tempo gasto, temos a seguinte equação para o problema. Então, veja só. Qual foi a distância percorrida por este ônibus? Não foi 240 quilômetros? Então, ele colocou aqui, ó, 240 sobre o tempo que ele gastou. Nós não temos esse tempo. É uma incógnita. Nós queremos descobrir esse tempo. Então, por isso que fica o x aqui embaixo, 240 sobre x. Mais 20, que é se ele tivesse aumentado em 20 km por hora a sua velocidade média. Teria demorado 1 hora a menos, né? Então, ele faz o seguinte, ó. 240 sobre x mais 20 é igual a 240, que é a distância que o ônibus tinha que percorrer sobre x menos 1, que é se ele tivesse aumentado a velocidade em 20 km por hora, ele teria gasto 1 hora a menos. Então, se você observar aqui, no próprio livro de vocês fala, ó, 240 sobre x é a velocidade média com a qual o ônibus fez o percurso. Esse mais 20 é o aumento da velocidade média, igual a 240 sobre x menos 1, que é a velocidade média que supostamente o ônibus teria desenvolvido no percurso. Então, nessa equação, observamos o seguinte, o primeiro membro, que é esse aqui, 240 sobre x mais 20, que é o que está antes da igualdade, é o primeiro membro. É uma expressão algébrica fracionária, pois o termo 240 sobre x contém uma incógnita x no denominador. Por isso que ela é uma expressão algébrica fracionária. No segundo membro, que é o que está depois da igualdade, 240 sobre x menos 1, também é uma expressão algébrica fracionária,
pois a incógnita aparece também no denominador. Então, equações em que a incógnita está no denominador, nós chamamos de equação fracionária com uma incógnita. Equações desse tipo são chamadas equações fracionárias na incógnita x. Então, uma equação ela é fracionária quando tem pelo menos uma incógnita no denominador, sempre fora de radical. Então, para uma equação ser fracionária, ela tem que ter pelo menos uma incógnita no denominador. Por exemplo, um outro exemplo aqui, 250 sobre, vamos colocar x também, né? 250 sobre x, saiu fora aqui, mas é aqui, 250 sobre x, mais 30 igual a 250 sobre x mais 1, tá? A gente vê aqui a incógnita no denominador, por isso que essa também é uma equação fracionária na incógnita x, tá? Porque apresenta pelo menos uma incógnita no denominador, tá certo? Vamos continuar? Na página 143, ele vai mostrar como a gente pode resolver uma equação fracionária, tá? Página 143, tá? Do seu livro didático. Aí ele faz o seguinte, ó, resolveremos as equações fracionárias de forma similar à maneira como resolvemos as outras equações. Devemos, contudo, excluir do conjunto solução da equação fracionária os valores da incógnita que anulam o denominador de cada um dos termos da equação. Vamos resolver algumas equações fracionárias. Acompanhe os exemplos a seguir. Bom, aqui já tem a questão resolvida, mas eu vou fazer aqui ela para explicar para vocês como foi feita, tá bom? No primeiro quesito, ele determinar um número real x que seja a solução da equação. A equação é a seguinte, 2x, tá? 2x sobre x menos 3 é igual a 3 sobre x mais 2. Essa é a equação que ele dá aqui no seu primeiro quesito, tá? E ele quer que você determine o valor de x, né? Determine o número real x que seja a solução dessa equação, para que essa equação seja verdadeira, né? Para que tenha solução. Então, vamos ver. Vamos lá? Bom, a gente sabe que quando nós temos denominadores, né? Uma fração, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum, né? E o mínimo múltiplo comum nada mais é do que a gente vai fazer o quê? Multiplicar esse denominador por esse denominador, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. O mínimo múltiplo comum entre x menos 3 e x vai ser x vezes x menos 3. Tá? Esse é o mínimo múltiplo comum que nós vamos utilizar. É simples, nós vamos resolver como resolvemos as outras equações, tá? A gente vai repetir aqui, né? Vamos repetir aqui os denominadores, que é x vezes x menos 3. E aqui também, x vezes x menos 3. Vocês entenderam isso aqui? O mínimo múltiplo comum é só a gente multiplicar esse por esse, tá? Se eu quero saber o mínimo múltiplo comum de x menos 3 vezes x, aí eu faço só a multiplicação, x vezes o x menos 3, tá? E agora a gente faz normalmente, como as outras equações. X vezes x menos 3, dividido por x menos 3, esse daqui com esse corta, né? Vira 1. Então, só sobra o x.
Então, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Entenderam? Veja só, vou explicar novamente. Quando a gente divide x vezes x menos 3 dividido por x menos 3, é a mesma coisa disso aqui, ó, gente. x menos 3 dividido por x menos 3, como aqui é uma multiplicação, eu posso fazer essa divisão. Então, x menos 3 por x menos 3 sobra 1, né? Então, vai ficar só o x. Aí, o x a gente multiplica pelo numerador. Se só sobrou o x, x vezes 2x, 2x ao quadrado, né? Porque x vezes x dá x ao quadrado. Então, vamos lá, continuar. Novamente, x vezes x menos 3 dividido por x. Agora, eu tenho o seguinte, eu tenho x menos 3 dividido por x. Então, como aqui é uma multiplicação, a gente pode fazer essa divisão logo, né? Então, aqui vai ficar, ó, x por x dá 1. Sobrou x menos 3. X menos 3 vezes 3, tá certo? Que vai dar 3x menos 3. A gente não vai multiplicar agora, tá? Vamos colocando só para que vocês compreendam. E a mesma coisa nós vamos fazer com o 2. É como se aqui fosse 1, né, gente? Então, esse número dividido por 1 é esse número mesmo. Então, esse número eu vou multiplicar pelo 2, tá bom? Aí, aqui ficou... Bom, vamos continuar. Apaguei aqui para poder caber, tá bom? Então, a gente faz a multiplicação. Aí, vai ser x vezes x menos 3 dividido por 1. Vai sobrar x vezes x menos 3. Então, a gente vai multiplicar ele pelo 2, né? Aí, x vezes... Aqui já vai ficar 2x vezes x menos 3, tá? Aí, aqui a gente fecha aqui. Prontinho. Vamos lá. Aí, nós sabemos que para a gente terminar essa equação, nós temos que eliminar esses denominadores. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica os numeradores por esse denominador e multiplica esse numerador, né, por esse denominador. Quando a gente faz a multiplicação, a gente corta, porque vai sumir. Eu vou mostrar aqui para vocês. No livro não tá mostrando, mas eu vou mostrar, tá? A gente repete porque a gente quer eliminar esse denominador. Então, a gente faz o seguinte, 2x ao quadrado, aí dividido por x vezes x menos 3. Aí, o que a gente faz? A gente vai aqui multiplicar por esse valor, x menos 3, tá? É igual, eu tô mostrando como foi que resolveu essa equação, tá? Passo a passo. Aí, eu repito novamente o numerador, eu não multipliquei ainda, vou deixar assim mesmo, 3x menos 3, mais 2x, x menos 3, sobre o denominador, que é x menos 3, e também vou multiplicar por ele novamente, que é x vezes x menos 3. Eu só tô fazendo isso aqui para vocês verem como é que esse denominador sumiu, tá, pessoal? Só para vocês observarem como o denominador sumiu, tá? Vocês vão ver agora, ó. Se eu multipliquei aqui, eu agora posso fazer o seguinte, não é uma multiplicação, eu posso, ó, cortar, eu posso dividir isso aqui, ó. Esse por esse, não é o mesmo? X vezes x menos 3 dividido por x vezes x menos 3 dá 1, sobra 1. Então, aqui vai ficar apenas 2x ao quadrado, igual a mesma coisa, eu não tô multiplicando. Então, esse valor aqui por esse vai sumir. Vai sobrar só 3x menos 3 mais 2x vezes x menos 3. Só fiz isso aqui, no livro não tem, para vocês entenderem como sumiu esse denominador, tá? Para que ele suma, a gente multiplica toda a fração por ele mesmo, por esse denominador.
Então, quando a gente multiplica aqui, esse número eu posso dividir por esse, né? Vai dar 1. Então, tem como eliminar esse denominador, tá certo? Bom, aí agora já tem aqui uma cara de equação, né? Dá para ser resolvida. Vamos fazer as multiplicações aqui para deixar tudo certinho, né? Vamos repetir o 2x ao quadrado, tá? É igual a... Aí, aqui a gente multiplica, ó. 3 vezes x dá 3x. Aí, ó, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. Mais, estamos eliminando os parênteses, tá? Estamos fazendo a multiplicação. 2x vezes x, nós vamos ter 2x ao quadrado, ó, 2x, né? Mais com menos, menos. 2x vezes 3, nós vamos ter 6x, ok? Essa parte aí já tem no livro, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. A gente tem que isolar o x para achar o valor dele, né? Então, vamos lá. Aqui eu já poderia, só para vocês observar o seguinte, cortar o 2x ao quadrado com o 2x ao quadrado. Por quê? Porque esse 2x ao quadrado, ele tá no primeiro termo, e esse 2x ao quadrado está no segundo termo. Eles estão com o mesmo valor, mas eles estão em lados opostos. Então, significa dizer que quando ele não está aqui positivo, quando ele passar para cá, ele vai passar negativo. Então, vai ser 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Vai sumir, vai dar 0. Mas eu não vou fazer assim porque eu quero que vocês vejam como é que a gente chega a esse resultado, tá bom? Eu não vou fazer assim nessa pressa, aos poucos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos resolver. Aí, eu repito aqui. O 2x ao quadrado, tá? É igual. Aí, a gente faz aqui logo essa continha com o x, né? Pra gente já ficar mais tranquilo aqui, tá? 3x menos 6x vai dar quanto? Menos 3x, né? Então, eu vou ter menos 3x menos 9, não é isso? Mais 2x ao quadrado, tá bom? Vamos lá, agora eu posso isolar esse 2x ao quadrado, não posso, ó, eu tenho 2x ao quadrado aqui, eu repito, e eu vou trazer esse 2x ao quadrado para cá, ó. Ele não tá positivo, quando ele vem para cá, para o outro lado, para o outro membro, qual é o contrário dele, né? O menos. Então, ele vem negativo, então, ele vem menos 2x ao quadrado. Aí, igual a menos 3x menos 9, tá? 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, a gente sabe que dá 0, né? Então, esse aqui é 0, a gente repete. Menos 3x menos 9. E agora? Agora, a gente vai isolar sempre o que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar x. Então, se x está antes depois do sinal ele está negativo, quando ele vir para cá, ficar aqui perto do zero, ele vai passar positivo, né? Ó, ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar 0, não é menos 3x? Ele vem mais 3x, igual a, repito, menos 9 aqui. 0 mais 3x, nós vamos ter 3x, né, pessoal? Igual a menos 9. Lembrando, aqui o x, ele tá multiplicando 3. Então, quando ele passar para cá, ele vai passar dividindo. Ó, vamos tentar sempre isolar o x para encontrar o valor dele. X vai ser igual a menos 9. O 3 estava multiplicando 3, ele vai passar ao contrário, que é dividindo. Então, aqui eu tenho a resposta de x, achei. É negativa, né? Porque eu tenho menos 9. E 9 dividido por 3 é 3. Então, o valor de x é igual a menos 3. Então, para que essa equação ela tenha solução, x aqui tem que ser menos 3, tá? Se você observar aí no seu livro, você vê, ó. Como menos 3 não vai anular nenhum denominador da equação, ele é a raiz ou solução da equação. E, se vocês perceberem, note que x deve ser diferente de 0. Claro, se você botar 0 aqui, não vai dar, né? Não vai ter resposta, então já não pode ser 0. E também não pode ser 3, tá? Porque esses valores vai anular algum denominador da equação.
Menos 3 não, menos 3 já. Se você substituir esse menos 3 aqui nessa equação, você vai achar a solução. Bom, oitavo ano, agora é com vocês. Vocês vão responder o primeiro quesito, letra A, B, C, D, E e F, tá? Postem na plataforma para que eu possa corrigir a atividade de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Bons estudos!